Olá pessoal, o professor Daniel Magalhães na área mais uma vez e hoje para falar sobre processo coletivo. Pessoal, antes de mais nada, estou aqui com o meu roteiro em mãos, tá certo? Já peguem o roteirinho de vocês também para que vocês possam acompanhar a aula e a gente possa fluir da melhor forma possível, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a gente falou um pouquinho aula passada sobre o que é ou o que são os direitos coletivos. A gente falou de direito difuso, né? Direito coletivo estrito sensu e direitos individuais homogêneos, que são, na verdade, direitos individuais, como o próprio nome diz, mas que têm uma tutela coletiva, que podem ser tutelados num processo coletivo, tá certo? E hoje a gente vai falar especificamente do processo coletivo, ou seja, do instrumento que é utilizado para tutelar esses direitos coletivos. A bem da verdade, hoje nós vamos falar, numa primeira parte, as generalidades ali do processo coletivo e depois a gente vai trazer ali uma série de princípios que os estudiosos do processo coletivo designam como sendo alguns princípios diferenciados em relação ao processo individual. E aqui, antes de entrar na nossa aula, no nosso roteiro aqui, provavelmente dito, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, pessoal. O nosso processo, a nossa história processual, ela foi sempre marcada por um estudo muito amplo do processo individual, né? Do processo individual, ou seja, de uma situação jurídica, de uma relação jurídica, de um litígio jurídico individual, de A contra B, tá certo? Agora, pessoal, na sociedade de massa, que é essa sociedade que a gente tem hoje, da relação do Estado com os jurisdicionados, com os administrados, essas relações de grandes companhias com seus consumidores, tá certo? Essas relações de massa que a gente tem, isso faz com que tenha uma explosão de demandas coletivas. E isso reflete, pessoal, na grande quantidade de legislação que teve da década de 70, 80 principalmente para cá, principalmente ali na década de 90, uma explosão de legislações que de alguma forma ou de outra trouxeram aí algum regramento para o processo coletivo. E é isso que a gente vai ver. Mas tenham em mente, pessoal, que é ainda muito nebuloso essa esfera de processo coletivo. Nós ainda não temos um código de processo coletivo, nós temos inclusive alguns doutrinadores que se juntaram, fizeram um projeto de código coletivo, mas ainda não foi para frente. Mas de toda forma a gente vai tentar aqui destrinchar um pouquinho as diferenças do processo coletivo para o processo individual, que é aquele que vocês já estão aí habituados, tá bom? Então só essa observação inicial, vamos lá, pessoal. Primeiro, em relação à generalidade, eu trouxe aqui, pessoal, um conceito de processo coletivo que eu tomo a liberdade de ler aqui para vocês. O conceito é dos professores Fred Didier Júnior e do professor Hermes Zanetti Júnior, tá certo? E eles dizem o seguinte, que o processo coletivo é aquele instaurado por ou em face de um legitimado autônomo em que se postula um direito coletivo lato sensu ou se afirma a existência de uma situação jurídica coletiva passiva com o fito de obter um provimento jurisdicional que atingirá uma coletividade, um grupo ou um determinado número de pessoas. Pessoal, o que é interessante aqui nesse conceito dos professores Fred Didier e Hermes Zanetti? É o seguinte, eles falam aqui que esse processo coletivo é um processo que é instaurado por ou em face de um legitimado autônomo. Isso já traz para a gente a primeira característica do processo coletivo. O processo coletivo, assim como o processo individual, tem um legitimado para ajuizar a ação. Só que no processo coletivo, em geral, esses legitimados são entidades, instituições que vão ajuizar a ação, mas que essa ação não vai os beneficiar propriamente dito, vai beneficiar uma coletividade de pessoas que podem ser os seus associados, que podem ser toda uma população de uma determinada região ou até mesmo a população do Brasil inteiro, tá certo, pessoal? Então, a primeira informação importante aí nesse conceito de processo coletivo. Então sempre teremos um legitimado autônomo, como eles colocam, um legitimado que vai ser o substituto processual dessas pessoas, tá certo?
Em grande medida, os direitos coletivos são defendidos pelo Ministério Público, a gente já vai ver um pouquinho mais à frente, né? Então é função institucional do Ministério Público defender os direitos públicos coletivos, tá bom? E uma outra informação interessante ainda que a gente pode extrair desse conceito dos professores é o seguinte, é que nessa demanda coletiva, no processo coletivo, se pleiteia, por óbvio, um direito coletivo lato sensu, ou seja, ou um direito difuso ou um direito coletivo estrito sensu, tá? Então, quando a gente está falando de processo coletivo, a gente está falando de processo que pleiteia um direito difuso ou um direito coletivo estrito sensu. Os direitos individuais homogêneos, pessoal, por mais que eles possam ser tutelados em processos coletivos, lembrem que o direito individual homogêneo não é uma espécie de direito coletivo, o que não significa que o processo coletivo também não sirva para eles. A bem da verdade, o processo coletivo também vai servir para esses direitos individuais homogêneos, tá certo? Até porque esses direitos, eles têm uma característica, como eu falei na aula passada para vocês, aí de homogeneidade, que vai dar essa facilidade para poder defender os indivíduos que são detentores desses direitos, tá certo? Pessoal, uma outra observação importante é o seguinte, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele funciona ali pra gente mais ou menos como um código de processo coletivo. Por quê? Porque no Código de Defesa do Consumidor, em que pese a gente tenha na sua maior parte legislação afeita apenas ao direito do consumidor, no título 3º, a partir do título 3º do Código, que fala sobre a defesa do consumidor em juízo, a partir do artigo 81, salvo engano, nós vamos ter ali, pessoal, uma grande quantidade de conceituações e de institutos de processo coletivo que foram conceituados nessa legislação. Então, para nós, o Código de Defesa do Consumidor é um marco na defesa dos direitos coletivos. Então, vocês vão observar que muitos dos estudos que a gente faz em processo coletivo, ele sempre levado como base ali o que traz ali o CDC. Como a aula passada eu falei para vocês, né, sobre a diferenciação entre direito difuso, direito coletivo estrito sensu e direitos individuais homogêneos, quem trouxe essa definição para a gente foi lá o Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Então ele funciona ali para a gente mais ou menos como um código de processo coletivo, tá bom? Ainda uma terceira observação, pessoal, que é o seguinte, isso é um consenso na doutrina processual, há um microsistema de processo coletivo que é formado por diversas legislações, tá certo? O Código de Defesa do Consumidor, por óbvio, a Lei da Ação Civil Pública, Lei da Ação Popular, Lei do Mandado de Segurança, Lei de Improbidade, Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, tá certo? Todas essas legislações, elas formam como que um microsistema de processo coletivo. E é importante que se saiba isso, porque, pessoal, quando a gente vai ajuizar uma ação, ou quando o juiz vai julgar uma ação coletiva, nós e também o magistrado, todos os operadores do direito, têm que ter a noção de que há um microsistema e que a solução a ser dada àquele litígio coletivo não pode levar em consideração apenas o direito processual individual. Pelo contrário, deve levar em conta primeiramente as regras desse microsistema e supletivamente, se não encontrar dentro desse microsistema que a gente acabou de falar, uma norma que solucione o problema concreto, busca-se lá no Código de Processo Civil ou em outras leis, tá certo? Isso é muito importante. Uma outra característica, pessoal, ainda do processo coletivo, e a última que eu falo aqui nas generalidades, é o seguinte, que o processo coletivo, ele é marcadamente um processo de interesse público. Por que ele é um processo de interesse público, pessoal? Porque, em geral, ele tem, primeiro, algo que afeta uma grande coletividade, muitas vezes. É um processo em que você demanda uma tutela coletiva, um ente, né, vamos supor que uma associação ou o próprio Ministério Público ajuiza uma ação que vai beneficiar um sem número de pessoas e que vai fazer com que a decisão para todos eles seja
idêntica, seja igual. Ou seja, tem um primeiro interesse público nessa demanda coletiva é o quê? Que a decisão seja idêntica, ou seja, que haja uma uniformidade na decisão, que é inclusive algo que hoje, no nosso dia de hoje, é muito caro. Tanto é que o Código de Processo Civil, ele traz para a gente aí, dentro do Código, a necessidade dos tribunais uniformizarem a sua decisão. Basta ler lá o artigo 926, 927 do Código que a gente vai perceber isso daí, tá certo? Então, o processo coletivo, ele tem esse quê de interesse público primário, tá certo? Pessoal, passado agora esse ponto da generalidade, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios do processo coletivo. Alguns ali são parecidos com os princípios do processo individual, mas a gente vai aqui tentar destrinchar eles para que vocês possam entender melhor qual que é a fonte principiológica que deve embasar um processo coletivo. E volto a dizer, muitos desses princípios, muito desse microsistema ainda tem uma nebulosidade que alguns doutrinadores não concordam, mas aqui a gente está levando em consideração um estudo feito aí pelo professor Antônio Gide e citado também por alguns outros professores, em que alguns princípios afeitos ao direito processual individual devem ser remodelados aqui para o direito coletivo, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Seguindo aí o nosso roteiro no item 2.1, um princípio do devido processo legal coletivo. Pessoal, a gente tem o princípio do devido processo legal individual e aqui a gente coloca um temperamento no devido processo legal coletivo. E esse devido processo legal coletivo, pessoal, visa o quê? Visa assegurar a efetividade da legitimidade social e aos processos coletivos. Pessoal, quando eu falo em assegurar a efetividade, a eficácia da legitimidade social no processo coletivo, o que isso significa? Significa o seguinte, o processo coletivo, ele muitas vezes ele é observado pelos juízes, pelos tribunais, como um processo ilegítimo, como se eventualmente fosse um processo em que o legitimado deveria ser o indivíduo e não aquela instituição que está demandando. Então é necessário que, quando a gente fala ali de devido processo legal coletivo, a gente tenha a visão de que a gente precisa assegurar a eficácia da legitimidade do processo coletivo, que esse processo coletivo ele possa ser algo reconhecido como legítimo no nosso ordenamento jurídico. Pessoal, não é que não seja legítimo, mas é que há muitas resistências para que esse processo coletivo seja de fato implementado, e isso é algo que a gente precisa realmente combater. Quando eu digo combater, de que forma? Que a gente precisa estudar, precisa falar sobre o tema para que isso possa ser melhor compreendido dentro do processo. Porque aqui na esfera da graduação, na esfera da academia é mais fácil, mas dentro de um processo coletivo isso deve ser sempre observado e é sempre um pouco nebuloso, tá bom? O item 2.2, pessoal, o princípio da adequada representação ou da adequada legitimação. Pessoal, deve-se ter legitimidade aquele que tem condições de defender os interesses da classe, grupo ou categoria. Pessoal, isso é muito importante, porque como o processo coletivo ele tem um interesse público, demanda uma complexidade em geral mais alta, é necessário que o legitimado, a instituição legitimada, ela tenha competência, ela tenha formas vamos dizer assim, ela tem subsídios financeiros, subsídios técnicos para poder defender bem aquela categoria, grupo ou classe, tá certo? E isso deve ser observado também pelo magistrado, tá bom? Item 2.3, princípio da adequada certificação da ação coletiva. Pessoal, o que é isso? Lembre que a gente na ação coletiva, você tem a necessidade de cientificar os indivíduos de que há uma ação coletiva em curso, para que o indivíduo possa escolher se ele vai aderir à ação coletiva ou se vai permanecer com a sua ação individual já ajuizada. E é necessário, então, que
haja essa verificação por parte, haja essa certificação por parte também do judiciário, tá? E ainda esse mesmo princípio, ele demanda que tanto as partes quanto o judiciário possa conferir, verificar se há elementos mínimos de legitimidade, objeto e interesse para o prosseguimento da ação, para que não se ajuize uma ação temerária e essa ação temerária fique rolando por muitos e muitos anos, prejudicando a contraparte, o réu, tá bom? 2.4, pessoal, item 2.4 do nosso roteiro, princípio da coisa julgada diferenciada. Lembrem vocês aí que a gente já estudou sobre a coisa julgada, que é justamente aquela autoridade que se fixa ali a sentença e que a torna imutável, né? No processo coletivo, pessoal, a coisa julgada ela é diferenciada de fato. Dizem os doutrinadores que essa coisa julgada no processo coletivo deverá ser sempre secundo evento probationis. Isso está lá no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, e isso significa o quê, pessoal? Significa que caso uma demanda coletiva seja julgada improcedente por falta de provas, essa demanda ela poderá ser reproposta por um outro legitimado, tá certo? Vamos supor que um sindicato ajuizou uma ação pleiteando uma determinada situação para os seus sindicalizados e não conseguiu demonstrar. A associação da categoria poderia ajuizar uma outra ação com novas provas, comprovando que os seus associados têm aquele mesmo direito, tá certo? Então, o outro legitimado poderia ajuizar a mesma ação. E, além disso, os titulares dos direitos individuais não são prejudicados pela coisa julgada coletiva, somente beneficiados. O que significa dizer, pessoal, que no processo coletivo, qualquer prejuízo que advier de uma ação coletiva, isso não vai se dar na esfera individual de cada um, tá certo? O indivíduo poderá, inclusive, ajuizar uma ação, uma ação individual, mesmo depois de já ter a ação idêntica de processo coletivo julgada improcedente, tá certo? Por isso a gente diz que a coisa julgada nos processos coletivos é secundo evento probationis, beleza? Pessoal, item 2.5 do nosso roteiro, princípio da informação e publicidade adequada. Como eu falei para vocês, pessoal, é necessário notificar aí os indivíduos que têm ações individuais para poder aderir à ação coletiva ou para poder se excluir da ação coletiva, tá? Porque o indivíduo ele pode escolher ficar na ação coletiva ou ele pode escolher ficar com a sua ação individual, tá certo? E isso deve ser notificado para que ele possa escolher. Inclusive, se ele não for notificado e ele tiver uma sentença improcedente aqui e depois houver uma sentença de procedência na ação coletiva, ele poderá ser beneficiado. Essa cientificação, pessoal, está lá no artigo 94 do Código de Processo Civil. Não vou ler aqui porque senão a aula fica longa, mas dá uma olhadinha em casa aí, tá? Há ainda, pessoal, pelo princípio da informação e publicidades adequadas, há ainda uma dimensão desse princípio que é o quê? O dever de informação ao órgão competente para cuidar dos interesses coletivos, que no nosso caso aqui no Brasil é o Ministério Público. E aí, conforme determina o artigo 6º e 7º da Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública. Pessoal, isso significa o quê? Significa que se o juiz tem, o que diz o artigo 6 ou 7º lá da Lei da Ação Civil Pública, artigo 6, salvo engano, se o juiz tem conhecimento de no exercício da sua função, de alguma situação que demanda, que cause uma lesão coletiva, civil ou penal, ele deverá enviar as informações e peças ao Ministério Público para que o Ministério Público haja. Então tem que ter aí uma adequada publicidade, uma adequada informação dessa situação, tá certo? Inclusive isso é algo imperativo para o magistrado, tá lá no artigo 6 da Lei 7347, tá bom? Item 2.6, pessoal. Princípio da competência adequada. A competência para as ações coletivas é de foros concorrentes. Pode-se escolher ajuizar a ação em um dos vários foros competentes. Pessoal, por ser uma ação coletiva, em geral, a coletividade está espalhada numa região ou espalhada em todo o território nacional.
Isso significa que a ação ela poderá ser ajuizada em qualquer um desses foros. E mais importante ainda, pessoal, o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor diz que pode-se ajuizar a ação coletiva no foro, na capital de qualquer Estado membro ou ainda no Distrito Federal, no caso de litígios que envolvam uma lesão regional ou uma lesão nacional. Então vamos supor que uma lesão regional abarque ali uma lesão em estados da região sul, sei lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A lesão foi só regional. Eu posso ajuizar a ação na capital de qualquer um dos 3 Estados membros e ainda, se eu quiser, se eu, legitimado, achar mais interessante, poderei ajuizar a ação até mesmo no Distrito Federal, mesmo que a lesão não tenha sido aqui no Distrito Federal, tá certo? Então, a competência ela é competência de foros concorrentes. Item 2.7, pessoal, princípio da indisponibilidade da demanda coletiva. Pessoal, o legitimado, aquela instituição que ajuizou a ação primeiro, que ajuizou a ação coletiva, ela não poderá desistir de forma imotivada, de forma sem uma justificativa plausível. Se ela o fizer, qualquer outro legitimado ou o Ministério Público deverá assumir o prosseguimento dessa ação, tá? O Ministério Público, inclusive, ele tem o dever, de ajuizar a ação em defesa dos interesses coletivos se for verificada a lesão ou ameaça ao direito. Então, pessoal, se o Ministério Público ele tem a obrigatoriedade de ajuizar a ação, se há alguma instituição legitimada que ajuizou a ação e desistiu, o Ministério Público tem também o dever de levar à frente essa ação ou algum outro legitimado. É lógico, pessoal, que o Ministério Público ele pode, caso entender que a demanda ela é temerária, que é uma demanda que não tem o menor sentido, ele pode não prosseguir, mas ele tem que dar essa justificativa, essa fundamentação, tá bom? Item 2.8 do nosso roteiro, princípio do microsistema. Como eu acabei de falar para vocês, só reforçando aqui, no processo coletivo, nós temos aí um microsistema de processo coletivo formado pela ação pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei da Ação Civil Pública, Ação Popular, a Lei de Bondade e Segurança, do Idoso, do ECA, e mais uma diversidade aí de ações que formam aí esse nosso microsistema de processo coletivo. Esse microsistema, pessoal, esse princípio do microsistema quer dizer basicamente que no ajuizamento, no julgamento, no prosseguimento de uma ação coletiva, deve-se observar essas regras para que se tenha uma coerência nessas regras em que não se aplique simplesmente o regramento individual em detrimento das regras desse microsistema. Por quê? Porque justamente se eu tenho um microsistema, se eu tenho uma demanda diferenciada, eu tenho que resolvê-la de uma forma diferenciada. Eu tenho que resolvê-la de uma forma mais efetiva. Por isso, não é que o microsistema aqui é algo especial, que vai eventualmente julgar de uma forma, enfim, melhor ou pior. Não, mas é que aqui eu tenho um conjunto de normas, de legislações que me dá garantias de que essa resolução vai ser resolvida, de que essa questão vai ser resolvida da melhor forma possível. E aí, supletivamente, caso eu não encontre, eu vou lá no Código de Processo Civil para poder aplicá-lo, tá certo? Ou seja, vou aplicá-lo de forma subsidiária. Já caminhando por fim aqui, pessoal, nos últimos 3 princípios. Item 2.9, princípio da reparação integral do dano. Pessoal, isso é importante. Quando a ação, o processo coletivo visa a reparação do dano, a gente, a lei, desde lá da ação popular, passando ali pela ação de improbidade, mas esse microsistema de processo coletivo determina que a lei, que a reparação seja uma reparação integral. Inclusive, na ação popular e na ação de improbidade, mesmo que a parte não tenha explicitamente requerido, o juiz poderá condenar o causador do dano a reparar
o dano, tá certo? Então, a reparação integral, e a gente não fala aqui de reparação integral, não é uma reparação somente pecuniária. Reparação pode ser o desfazimento de uma obra ou fazer alguma coisa, tá certo? Inclusive, a jurisprudência do STJ é plenamente assente no sentido de que, na ação de improbidade, pode condenar a parte tanto a pagar algo, indenização, cumulada também com a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, tá certo? Uma outra faceta ainda desse princípio da reparação integral do dano é o que a gente chama de fluid recovery. Pessoal, o que é isso? Nas ações nos processos coletivos em que a gente trata de direitos individuais homogêneos, depois de dada a sentença, cada indivíduo, né, pode ajuizar o seu cumprimento de sentença, a sua liquidação e o seu cumprimento de sentença individualmente, tá? E aqueles que não tenham executado a sua parte dos danos, ele deverá ser pago, essa parte que não foi executada dos danos, deverá ser paga ao Fundo de Defesa do Consumidor. Por isso, nas ações em que envolvam direitos individuais homogêneos, né, processos coletivos que envolvam direitos individuais homogêneos, o juiz geralmente fixa um mínimo de indenização a ser paga, tá certo? E se cada um desses indivíduos não fizerem a sua ação individual para receber aquilo que lhe é devido individualmente, o que sobrar será pago em favor do Fundo de Defesa do Consumidor, tá certo? Isso é o que a gente chama de fluid recovery, tá bom? Pessoal, item 2.10 do nosso roteiro, princípio da não taxatividade e atipicidade do processo coletivo. Pessoal, isso só significa basicamente o seguinte: não se pode negar acesso à justiça de direitos coletivos novos que não tenham uma ação específica para a sua defesa. Vejam só, você tem ação de improbidade administrativa, você tem as hipóteses de improbidade, do que é improbidade. Agora, se eventualmente a gente tem algum direito coletivo novo, algo que não está em nenhuma dessas legislações do nosso microsistema, mas ainda assim eu estou tendo uma ameaça ou estou tendo uma lesão a esse direito, eu posso ajuizar a ação e não importa o nome da ação, tá? Eu posso me utilizar de uma ação civil pública, mas sem estar nas hipóteses da ação civil pública, ou eu posso me utilizar de uma outra nomenclatura de ação. O nome desimporta, tá? O nome não importa, tá certo? Então, quando a gente fala da não taxatividade, a gente está dizendo que eu posso ajuizar a ação baseada numa determinada lei que vai me servir ali como base, como parâmetro dentro desse microsistema, mesmo que eu me baseie em grande parte numa ação de improbidade, mas quando na verdade eu não estou falando de improbidade, eu estou falando de um outro direito coletivo, tá bom? Que mais? Último princípio, item 2.11 aí do nosso roteiro, princípio do ativismo judicial. Pessoal, por ser um processo de interesse público, o juiz ele tem maior ativismo para tutelar os direitos, podendo, inclusive, que é o que eu falei para vocês, remeter ao Ministério Público para possível ajuizamento de demandas, informações e peças que ele entenda que constem lesão ou ameaça a direito, tá lá no artigo 7º da Lei da Ação Civil Pública, tá? Além disso, como eu acabei de falar para vocês, o juiz ele define um valor mínimo, né, para indenizações nos casos dos direitos individuais homogêneos. Isso, pessoal, é um ativismo judicial. Mesmo que não haja um pedido expresso nesse sentido, o juiz ele vai determinar ali qual é a indenização mínima devida. Veja, mesmo que a parte não tenha pedido. Então isso é uma exceção ali ao princípio da congruência. Então veja que nem tudo que a gente tem no processo individual, a gente reporta igualmente para o processo coletivo. Por isso ele é diferenciado. Esse princípio do ativismo judicial também, pessoal, ele revela-se no controle de políticas públicas, tá certo? Vocês vão ver que muitas vezes há ações coletivas, principalmente intentadas pelo Ministério Público, em que o magistrado ele é ativista, ele manda fazer algo que o próprio administrador deveria fazer e que o judiciário não deveria nem se imiscuir.
como por exemplo, eu vou ter um exemplo aqui para vocês. A reforma de presídios e creches, decisão que ordena o administrador a executar tarefas essenciais, como por exemplo, retirada de lixo, tá certo? Então, obrigatoriedade do fornecimento de vaga em creche, ou até mesmo obrigatoriedade de fornecer um determinado medicamento fora da lista do SUS. Então, vejam, pessoal, a ação coletiva, ela tem também essas características do juiz ser um pouco mais ativista, tá certo? Porque tem essa demanda de interesse público primário, tá? E isso faz com que o juiz possa ser um pouco mais ativista do que no processo individual, tá certo? Pessoal, terminamos aqui nossa fase principiológica do processo coletivo e aula que vem a gente continua falando ainda sobre essa temática, tá certo? Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam aí no canal, beleza? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.